salve pessoal, bem-vindos ao Parada Autoral, aqui na TV Galega e também no nosso canal. Hoje, o nosso convidado vem diretamente do litoral, navega por sons acústicos que levantam qualquer astral. Aliás, se ele ainda não tiver, pode colocar na tua lista. Felk, Fernando Horn, bora lá para essa entrevista. Brother, primeira coisa eu queria saber como é que essa pandemia te afetou, meu velho. O que atrapalhou, o que tu teve que replanejar, que pensar de novo, como é que isso caiu em cima do teu trabalho? Cara, engraçado você perguntar isso, porque eu tive que postergar o lançamento da música, da primeira música que eu lancei esse ano, né? Eu, Você e o Dog, né? Era para ser lançado ali no comecinho do ano e logo veio a pandemia, aquela coisa toda, né? E aí a gente teve que deixar mais para frente porque a gente achou que seria uma coisa muito breve, né? Porque ninguém sabe o que era a pandemia, como que ia funcionar, entendeu? E eu acho que nenhum de nós teve alguma experiência de alguma coisa que durou mais que um mês, né? Antes da pandemia, né? Algum tipo de situação assim, que fechasse tudo e que acontecesse tudo que aconteceu, né? Então a gente foi passando, não, acho que mês que vem a gente lança. Daí quando a gente viu que o troço era mais sério, foi indo. E daí eu tive que tomar uma decisão, assim, não, eu vou ter que lançar na pandemia mesmo, porque a pandemia não vai acabar, enfim. E, cara, não que a pandemia seja uma coisa boa, né, mas ela me ajudou de certa forma, porque as pessoas pararam para ouvir mais música em casa, em Spotify, e até conversando com algumas pessoas que trabalham nessa área mais no backstage, né, digamos assim, da produção musical mesmo e tal. Essas pessoas estão relatando assim, que a gente tem um problema de mercado musical no Brasil, né, cara, que tem muita coisa ruim tocando, né? E as pessoas pararam para ouvir mais música de qualidade porque elas não estavam mais, por exemplo, saindo para um monte de amigo para fazer uma festa ou coisa. Não, elas estavam em casa querendo escutar alguma coisa. E, cara, é difícil escutar música ruim em casa, né? Então, acho que deu uma abertura maior para quem realmente trabalha, que é compositor mesmo, que faz música, e me ajudou bastante nesse sentido aí. Teve bastante gente escutando minha música, enfim. E eu acho que de toda a galera que compõe, que tá nessa correria de compor, de publicar música, de ir atrás, né? Com certeza, cara. Acho que sem a música, sem a cultura, sem filmes, né, a gente nem saberia como passar um período como esse, né? Um período inédito, assim, né? Que a gente, de fato, nunca tinha experimentado, né? E a música foi né? As pessoas se apoiaram nela, se agarraram, porque, né? São uma das coisas que, né, nos fazem... Né? Daí já vamos entrar em outra questão, respirar, né? O que a música faz com a gente. E também eu acho que a minha música tem uma vibe um pouco de calma, assim, de calmaria, de, sei lá, digamos assim que ela meio que se adaptou ao que as pessoas estavam buscando, sabe? Pelo menos foi isso que o Spotify falou naquele release que eles fizeram da retrospectiva do ano. Eu achei engraçado isso, assim, porque o Spotify falou a sua música era o que as pessoas estavam procurando. Eu achei engraçado eles falarem isso, porque era uma busca por uma música mais, né, mais que trouxesse alguma sensação de, digamos, de esperança, talvez, para as pessoas, né? E aí, eu te falei antes, né, cara, a tua música, ela toca as pessoas, assim, né, cara, porque ela tem uma calmaria, ela tem uma melodia forte, ela tem sentimento, assim, então pega, cara. E em momentos como esse, assim, precisamos. Que bom, eu fico feliz sempre que alguém me fala isso, cara. Eu tive alguns amigos, assim, em época de lançamento, a gente que é artista, hoje em dia,
A gente trabalha muito mais na parte de divulgação do trabalho, né, de Instagram, né, de plataformas e tal, do que na questão da gravação. Esse tempo já passou, né? Aquele tempo de ficar não sei quanto tempo no estúdio para gravar um CD e tal. Hoje em dia você grava uma música e trabalha em cima dela, em cima das mídias, né? E numa dessa, a última música que eu lancei, né, a Vai Passar, cara, veio uma meia dúzia de, não amigos, assim, mas conhecidos meus, assim, e que vieram me falar assim, cara, muito obrigado, cara, eu tava precisando escutar alguma coisa e eu tava mal e eu escutei tua música e eu melhorei, sabe? Pô, isso pra mim, cara, não tem preço, brother. Isso pra mim porra. E é aquela parada de você, sabe, assim, de você ver que tá fazendo sentido, saca? Continuar nessa correria, tá fazendo sentido você... o esforço que você tá tendo, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Trabalhar com música autoral sempre foi uma coisa complicada. E quando a gente vê que... quando alguém fala alguma coisa assim pra gente, dá um gás, assim, pra você continuar fazendo e... né? Com certeza, cara. E já deixa eu embalar, então, a segunda pergunta geralmente sobre a música autoral, né? Como é que foi... Como é que é essa relação contigo, assim, cara? Quando... né? Porque eu já tentei aprender a tocar violão, a gente sempre começa com cover, assim, né? Tentando tocar a música dos outros até o ponto. Como é que foi pra ti começar a compor as tuas músicas e bater no peito e dizer, não, eu vou com as minhas músicas, né? Não vou fazer releitura e coisa. Faz parte, né? As releituras, os tributos sempre fazem parte de todos os artistas, inclusive, né? De todos. Mas como é que foi a relação da música própria na tua trajetória? Eu comecei a tocar violão com 17 anos, né, cara? Foi meio até um pouco tarde, assim, né? Porque geralmente a galera que compõe já toca desde criança e tal, né? Só que eu sempre tive esse ouvido musical, sempre gostei muito de música, então sempre tive muito envolvido, assim, né, cara? E eu comecei a compor algumas coisas mais quando eu tinha ali uns 19, 20 anos, assim. Mas o que eu lembro, assim, que me deu um estalo até, assim, pra, tipo, não, eu posso ser compositor mesmo, eu posso fazer minhas músicas. Foi um festival que o Léo Dignart, o Batata, ele fazia um festival aqui em Balneário chamado Smash. E nesse festival veio muitas bandas legais e todas eram autorais, inclusive a banda dele na época, que eram Souvenirs. E tinham várias bandas que vinham de todo lugar do Brasil tocar aqui. Inclusive, se eu não me engano, veio até Deobaldi na época, sabe? Tipo, Fechecler, Deobaldi, um monte de... Evander Wildner, um monte de galera de peso até, assim, da música. E eu, cara, comecei a ver que, por exemplo, Fechecler, né, cara? Eram uns caras, tipo, da minha idade que estavam fazendo música própria e por que eles podiam fazer e eu não, né? E daí eu comecei a levar mais a sério esse lance de, tipo, pera, não, eu posso fazer minhas próprias músicas e bater no peito e tocar a ficha mesmo, sabe? Assim, tipo, não, agora eu vou compor e vou... E desde lá não parei mais, assim, cara. Eu tenho muita facilidade, assim, eu brinco, todo mundo que me pergunta, assim, eu falo que é meio Chico Xavier a parada, assim, sabe? Que às vezes eu tô, sei lá, no carro, dirigindo, e vem uma melodia na minha cabeça e já vem uma letra, dali a pouco eu já pego o gravador de som do celular, né? E começo a gravar ali, e depois chego em casa e faço a música, sabe? Coisa linda, velho. Muito natural pra mim, cara, sabe? Até a questão da pandemia movimentou um mercado diferente, né, cara? Que a gente que é músico, a gente tava muito na noite, muito na correria de tocar e tal. Mas, por exemplo, para quem faz trampo autoral, a pandemia ajudou a fomentar o trabalho também, a ter mais seguidores, o pessoal procurar também, né? Então teve um lado bom, digamos, nisso tudo, né? Acabaram estreitando alguns caminhos.
Mas como é que tu vê a importância dessas plataformas, desses aplicativos, a importância e, de repente, algumas críticas, né? Como é que tu vê essa nova realidade? Apesar de ser tudo muito novo, né, cara? O meu primeiro lançamento eu fiz com a ajuda da Patrícia Vaz, que é uma amiga minha que trabalha com isso lá em Curitiba, e meio que foi como se fosse uma aula para eu conseguir fazer, digamos assim, para eu conseguir ter uma noção de como que o mercado funciona e trabalhar com essas mídias, né? Daí, depois que isso aconteceu, vem a segunda música, e daí também eu entrei para um selo que chama Brock Music, que é um selo muito legal, assim, independente e tal. E daí ali também eu também tenho todo um respaldo por trás para, digamos assim, me nortear, sabe? Tem que ir por esse lado aqui, tem que ir por aquele lado ali. Mas são vários. O difícil de falar das plataformas é que são nada é muito complexo, mas são várias pequenas coisas que você tem que fazer, assim, sabe? E isso é o que torna talvez difícil para quem não tenha esse respaldo por trás de alguém falando para você, cara, faz assim, faz assado, né? Até vou mandar um abraço pro meu amigo Bruce, né, cara, Bruce Marques. E a gente, por exemplo, a gente troca muita figurinha sobre isso, sabe, cara? Porque eu acho que também tem isso, né, cara? Também tem isso, né, cara? Eu acho que uma coisa que eu já percebi, assim, é que a gente que vem do rock, às vezes a galera do rock é um pouco fechada, sabe? Assim, para esse tipo de coisa, sabe? Não só no sentido de trocar ideias sobre como trabalhar numa ferramenta, por exemplo, mas talvez hoje isso esteja mudando um pouco, assim, mas eu lembro que quando eu era piá, por exemplo, a galera que era do punk rock não conversava com a galera do metal, a galera do metal não, sabe, assim, não conversava com a galera que fazia um outro tipo de som, sabe, assim. E isso, na verdade, eu acho que foi meio que não que acabou com o rock, assim, né, a gente não pode dizer que acabou, mas que fez o rock perder um pouco de força, né, cara? Porque se você vai conversar, por exemplo, com alguém que é do sertanejo, por exemplo, né? A galera do sertanejo, todo mundo se ajuda, todo mundo, né? Digamos, tá no corre junto, assim. E eu acho isso mais importante nessa caminhada, sabe, cara? Trabalhar e conversar com quem tá no mesmo, digamos, no mesmo circuito ali, para fazer com que novas ideias surjam e te ajudem a lidar com essas plataformas, né, cara? Por exemplo, já fazendo uma crítica, né, a questão da música como ela está hoje colocada no mercado, né? O artista é uma pessoa que, queira ou não, ele é um pouco mais temperamental, ele tem um momento certo de compor, ele não é um cara que vai... um compositor, né, que dá, né, desses que a gente gosta e tal, ele não tem, assim, tipo, o produtor vai chegar pra ele, precisa de uma música sobre cerveja, ele não vai fazer uma música sobre cerveja, não tá inspirado pra fazer uma música sobre cerveja, entende? Mas imagina você chegar pro Cazuza e falar, Cazuza, eu preciso fazer uma música sobre o Camaro Amarelo. Eu jamais ia fazer, né? Então, assim, a gente está perdendo um pouco de espaço no mercado por conta de que o artista que é compositor mesmo, que está nesse mercado, ele não é tão maleável mercadologicamente falando. E o mercado está muito para ontem, assim, eu preciso de uma música assim para lançar, e, sabe? Então, essa é a minha crítica às plataformas hoje, assim, porque você pega um cara desconhecido, lança numa plataforma patrocinando, né, a gravadora vai lá e põe uma grana, e aí o cara estoura com uma música horrível e, né, enquanto tem um monte
de gente muito boa que tá no corre aí e não consegue fazer acontecer, né, cara? O Tubarão mudou de rosto, tipo, né? Continua a coisa assim, né? Ainda tem jogo por trás. Exatamente. Ficou mais difícil do que era antes. Porque antes, se uma gravadora te pegasse, digamos, pegasse um cara que era um bom compositor, muito provavelmente você ia conseguir se manter da tua arte, né? E hoje em dia já não é mais assim, cara. Por exemplo, para você ganhar dinheiro no Spotify, você tem que ter milhões de plays, por exemplo, no Deezer, né? Nessas plataformas novas, assim. E você já não tem mais o respaldo que aquelas grandes gravadoras davam pro artista, né? Porque os contratos, obviamente eles ganhavam muito mais que o artista, mas eles davam um respaldo que no começo da carreira era muito importante e que o artista não tem mais hoje, né? Mas, cara, o que tu deixaria de dica, assim, né? Pra já falasse algumas, né? Então, por isso que ia dizer, continuando a conversa, assim, né? O que tu deixaria de dica para alguém que tá, né, que sonha em ser músico, né, ou tá começando nessa estrada, né? O que tu recomenda? Cara, a primeira coisa é escutar de tudo, cara, saca? Não ter preconceito musical, assim, né? Não que, obviamente, vai ter algum tipo de gênero que que o cara não vai gostar, enfim, não tem como, né? Mas eu acho que a pluralidade, né, cara, sempre é importante para quem quer ser artista, assim, quem quer ser compositor, né? Eu, por exemplo, sou compositor de folk, rock, enfim, nova MPB que a galera chama, né? Mas eu escuto muito forró, por exemplo, entendeu? Então, a própria melodia da música vai fazendo você moldar num estilo próprio, sabe? Então, eu acho isso muito importante, assim, não se prender a um estilo só. E aquilo que eu falei antes, de conversar com a galera que também tá no mesmo rolê que você, saca? No caso de quem quer ser compositor, né, cara, tentar compor, sabe? Tipo, pegar e ficar tentando. Pô, não gostei. Não, vai pra frente, cara. Vai tentando, vai fazendo. Né? Tudo na vida é prática, né? Pode crer. Então, indo da teoria pra prática, vamos escutar um som agora, meu velho? Vamos. Então, vamos embora.